Sabe aquela agonia que todo fã de futebol conhece? Aquele jogador craque que a gente tanto espera, volta de lesão e pouco tempo depois se machuca de novo? Parece um pesadelo que não acaba, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo para entender por que essa recuperação é um quebra-cabeça tão, mas tão complicado. É uma cena que se repete, não é mesmo? O craque do time volta, todo mundo comemora, a esperança renasce, e aí, poucas semanas depois, lá está ele no chão de novo. A gente fica se perguntando por quê, com tanta tecnologia, tanta ciência médica, por que isso ainda acontece com uma frequência assustadora? E olha, não é só impressão nossa, não. Os números são bem claros e, para ser sincero, um pouco assustadores. A taxa de uma nova lesão, logo depois de voltar a jogar, fica entre 14% e 35%. Pensa bem, é um número gigante. Isso é um sinal de alerta de que alguma coisa muito importante está passando batido nesse processo de recuperação. Ok, então vamos entrar de cabeça nisso. A gente pode chamar essa situação de a porta giratória da lesão. E aqui a gente vai explorar a diferença que é crucial entre um jogador ter o ok do médico, estar curado clinicamente e ele estar de fato pronto para aguentar o tranco, sabe? As exigências brutais do futebol de alto nível. E aqui está o pulo do gato, a chave de tudo. A questão aqui não é duvidar da fisioterapia ou da medicina, longe disso. O problema parece estar em como se mede se o atleta está pronto. Não é só sobre o músculo ou ligamento ter cicatrizado. A pergunta de $1 milhão é: o atleta, como um todo, o corpo e a mente, está preparado para voltar? Para a gente conseguir entender essa diferença, a ciência tem um modelo que ajuda muito. Em vez da gente pensar na recuperação como uma chave de liga e desliga, sabe, tipo lesionado ou curado, a gente precisa enxergar isso como um processo, uma jornada que tem 3 fases bem diferentes. Olha só como funciona. A primeira fase é o que chamam de retorno à participação. É quando o jogador volta a treinar, mas com o freio de mão puxado, com algumas limitações. Depois vem o retorno ao esporte. Aí ele já está jogando de novo, mas talvez sem aquela arrancada, sem aquela confiança de antes. E por fim, o mais importante de todos, o retorno à performance. É isso. O objetivo de verdade, o que todo mundo quer é esse retorno à performance. A sigla que usam é RTPE. Não é só sobre pisar no gramado de novo. É sobre voltar a ser aquele jogador decisivo de antes da lesão, quem sabe até melhor. E é justamente nesse ponto que as coisas parecem não estar se encaixando. Beleza, agora que a gente entendeu o conceito, vamos dar uma olhada no que os próprios cientistas descobriram quando foram investigar os estudos que já existem sobre o assunto. Tipo, como é que a ciência está medindo essa tal prontidão para a performance? E olha, os resultados são bem reveladores. O que a gente vai ver aqui vem de uma revisão bem grande que analisou 29 estudos científicos diferentes. O objetivo deles era bem direto. Será que os testes que a ciência usa hoje em dia estão mesmo avaliando o que realmente importa para um jogador voltar a jogar em alto nível e principalmente com segurança? E agora, se preparem porque a diferença que esse gráfico mostra é gritante. Pensa assim, existe um padrão ideal, com 5 recomendações principais para testar um atleta antes de liberar. Só que, na média, esses 29 estudos que foram analisados só seguiram 2 de 5. É uma diferença brutal, uma lacuna gigantesca entre o que deveria ser feito e o que de fato é feito. E se o gráfico já foi preocupante, segura essa. De todos os 29 estudos, apenas umzinho só, seguiu todas as 5 recomendações para uma avaliação completa. Dá para acreditar? Isso escancara o tamanho do abismo que existe entre a teoria, o ideal e a prática do dia a dia. Ok, a gente já entendeu que existe um problema sério. Mas então, o que é que está faltando? Que recomendações são essas que quase todo mundo está deixando de lado? Vamos ver isso em detalhes agora. Então, os furos são bem sérios. Primeiro, muitos testes são feitos no ambiente controlado, tipo um laboratório, não no campo, na situação real de jogo. Segundo, não usam uma variedade de testes para ter uma visão completa. Terceiro, e isso é fundamental, esquecem do lado psicológico. O medo de se machucar de novo existe, é real e atrapalha muito. E por último, não medem a carga de trabalho de verdade, sabe, com dados de GPS, de frequência cardíaca. Resumindo, não estão testando o atleta no meio do caos que é uma partida de futebol. E não para por aí. Existe também uma preferência, um viés, nos tipos de lesão que a ciência estuda. Lesão de ligamento cruzado anterior, o famoso LCA, tem estudo para todo lado. O que é super compreensível, claro. Mas o curioso é que lesões bem mais comuns no dia a dia, como as musculares na coxa ou na virilha, acabam recebendo bem menos atenção dos pesquisadores.
E esse foco seletivo também acontece com quem é estudado. As mulheres, por exemplo, quase não aparecem nas pesquisas, mesmo que em alguns casos elas tenham taxas de lesão até mais altas. E a maioria esmagadora dos estudos é com atleta de elite, profissional, o que significa que as conclusões talvez nem sirvam para quem joga de forma amadora. No fim das contas, a ciência está olhando para um recorte muito pequeno, um tipo específico de atleta e um tipo específico de lesão. Bom, depois de ver todas essas falhas, fica bem claro que alguma coisa precisa mudar, né? A ideia aqui não é dizer que está tudo perdido, mas sim que tudo isso é um chamado, um alerta, para a gente buscar um caminho melhor, uma abordagem mais completa. E olha, essa citação dos próprios autores da pesquisa que a gente está analisando fecha o raciocínio com chave de ouro. Eles falam da necessidade urgente de ter critérios melhores. Critérios mais robustos, mais práticos e, o mais importante, mais específicos para o futebol. Quem está ali no dia a dia, o médico, o físio, precisa de ferramentas melhores para tomar a decisão certa. Porque no final do dia é isso que realmente importa. Melhorar essa ciência toda não é só para publicar artigo acadêmico. É para proteger a carreira, a saúde dos jogadores, é para diminuir o risco de se machucar de novo e, claro, para garantir que, quando um atleta volte, ele volte pronto para fazer o que faz de melhor, jogar bola em alto nível. Então, fica aqui uma reflexão para a gente. Da próxima vez que a gente vê um jogador comemorando a volta aos gramados, a pergunta que temos que nos fazer não é só será que ele está de volta? A pergunta de verdade é será que ele está de volta ao seu melhor? Porque a diferença entre uma coisa e outra, como a gente viu, é gigantesca. Valeu por acompanhar esta análise.